Bom dia, pessoal. Shalom, né? Hoje aí, feriadão. Tô aqui com a escritura aberta. Queria compartilhar uma palavra com vocês aí, porque muitos aí não entendem a questão de receber o dom de apacentar, que é de cuidar, de ajudar pessoas, nem que seja uma, e ter um monte de gente dentro dos seus templos fazendo a vontade deles, não seguindo ao Altíssimo, né? Então eu queria compartilhar aqui com vocês uma palavrinha que está na Antiga Aliança. Tá? Eu já fiz, se não me engano, 2 vídeos falando isso no livro de Jeremias, né? Irmial, diz assim o texto, ó, capítulo 25, versículo 34. Vê se essa palavra, isso aí é você que vai analisar, eu só vou ler o texto, porque a minha opinião ela já está formada. Para mim só existe um pastor, e o meu pastor ele entregou a vida lá no Madeiro pela igreja dele, ou seja, por mim e algumas pessoas que estão aí na face da terra, porque não é por todo mundo, igual muita gente aprende, né? É pela igreja dele. Se não me engano, está no livro de Efésios, capítulo 5, quando ele ordena a esposa, ensina a esposa a ser submissa ao marido, mas ordena ao marido amar a vossa esposa. E ele deixa bem claro que a esposa deve ser submissa ao marido, porque a igreja é submissa a ele, e o marido deve amar a esposa e dar a vida pela esposa, porque ele deu a vida pela igreja. Então, para mim, a definição perfeita de ser um bom pastor, de ser o pastor. Então, para mim, é só ele e eu não sigo o homem. Mas eu queria compartilhar essa mensagem aqui, né, para os irmãos ver como a escritura é linda e é tremenda, embora tem muitos que não creiam na escritura. Mas aí é individual, né? Cada um com seu pensamento. Eu queria trazer esse texto para vocês. Diz assim, ó, versículo 34, no capítulo 25 de Jeremias, Irmiel, diz assim, ó: Lamentem, pastores, e gritem, rolem no pó, vocês donos de rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos, e não haverá refúgio para os pastores, e nem salvamento para os donos de rebanho. Versículo 36. Vozes é o grito dos pastores, e ouvido dos donos de rebanho, porque o Altíssimo está destruindo o pasto deles. Olha só, irmãos, se essa palavra não é real. Por quê? Porque tem vários irmãos que estão saindo de dentro da denominação e buscando viver somente pela Escritura, pela palavra. Tem muitos irmãos que, ao invés de levar seu dízimo para sustentar os templos com uma grande quantidade de pessoas passando dificuldade, eles estão passando a auxiliar o seu vizinho, o seu próximo, com oração, com uma cesta básica, doando roupa, ajudando na compra de remédio. Por quê? Esta é a palavra. Então está chegando o tempo das denominações se esvaziarem. O templo, como nós conhecemos hoje, como estrutura citada como igreja, que ela não está na Bíblia, essa igreja que está aí não, nos templos não, tá? A igreja é você e eu. Nós somos a igreja, o templo do Espírito do Santo, do Ruach Kadosh, né? Então, está chegando o tempo e a própria Escritura ela vem combatendo esta prática. Então, para você, meu irmão, minha irmã, não é dizer aqui que eu sou contra pastor, porque eu não sou, porque eu tenho um pastor, Yahshua Mashiach, entende? Eu não sou contra. Mas vamos ficar atentos, porque a Escritura ela deixa bem claro para os pastores e donos de rebanho. Porque quando vocês se reúnem nos templos, como eu já fiz muito há um tempo atrás, eu ouvia que eu era ovelha daquele templo, daquele lugar. Eu pertencia, tinha uma carteirinha de membro, fazendo menção como se eu fizesse parte daquele lugar ali. Não é isso, nós devemos fazer parte do reino, né? Então, meus irmãos, fiquem atentos à Escritura. Livro de Mateus, de Jeremias 23, Ezequiel 34, aqui em Jeremias, Irmiel 25, versículo 34, também está falando contra os pastores. No Antigo Testamento não tinha pastor, tinha sacerdotes e profetas, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado daqui para frente, porque a gente está vendo aí, né, a grande mídia, como a mídia social, como ela tem trabalhado. E também temos visto muitos homens se levantando, não contra a igreja em si, mas contra o sistema religioso que está ruindo.
Jeremias capítulo 23 fala contra os pastores e o porquê. Aqui em Jeremias capítulo 25, ele está justamente dizendo, lamentem, vê se já não tem um monte lamentando, né? Principalmente as grandonas. A grandona, nossa, só o sangue do cordeiro, tá ficando estranho. Aí vocês vão chegar lá no livro de Matitial, Mateus, capítulo 23, que vai começar falando justamente sobre isso, meus amados. Que olha só como é que o texto ele é lindo, tá? E o nosso Salvador Yahshua, né? Ele vem trazendo uma revelação tremenda. Olha só como é que ele vem destruindo o sistema religioso. Vai dizer assim, ó. Então Yahshua falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, os líderes religiosos de hoje. Isso de uma forma geral, não estou falando A e B não, tá? Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem. É para você escutar a palavra, prestar atenção no que está sendo dito, para você praticar o que está sendo dito. Mas olha só, mas não imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los e praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros. Vê se não bate. A fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas de suas roupas e gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Opa, peraí. Então, quando a pessoa vai frequentar uma reunião religiosa, né, num culto religioso lá, quando eles chegam e você vê que se você for uma pessoa com uma autoridade eclesiástica reconhecida no sistema ministerial ali, pastoral de igreja, denominação, o que eles fazem? Não, vai sentar lá na tribuna. Vai sentar lá na tribuna. É um presbítero? Senta na tribuna. É um diácono? Já senta aqui do lado. É um evangelista? Já senta aqui. É um mensageiro que vai trazer a palavra, né? Senta ali. Vê se não bate, irmãos. É a escritura, não é homem, Leandro. O irmão Leandro é só humilde servo. Aí vai dizendo, ó. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Opa, então eu posso chamar esses homens que se acham pastores de irmão. Mas eu não posso chamar eles de pastor, que pastor, ele vem da palavra grega, padre. Saiu de lá. Martim Lutero. Não sei se vocês conhecem essa história aí. Eu estou aprendendo um pouquinho agora, tá, irmão? Vocês todos são irmãos. Versículo 9. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no Chamaim, no céu. E nem queiram ser chamados de guia, porque um só é o guia de vocês, Yahshua. Mas o maior entre vocês será servo de vocês. Olha que interessante. Isso é muito lindo, irmãos, a escritura. Então, eu queria passar esse vídeo para vocês aqui, tá? Não estou aqui dizendo que não presta o sistema religioso, não. Estou mostrando para vocês que a escritura ela é contra o sistema religioso. Tá? Vocês podem discordar, é um direito de vocês, mas se a escritura está falando que não é para, que é para ouvir o que os caras falam quando eu passar no lugar e estiver pregando, é para me ouvir o que eles estão falando, prestar atenção, para eu praticar. Mas não é para eu acompanhar eles. Não é para eu imitar nas obras deles. Que obra é essa que esses caras fazem, que a Bíblia está falando que não é para me imitar? Né? Um ponto. Aí lá no livro de Jeremias, ele diz para os caras gritar e lamentar. Lamentem, pastores, e gritem. Rolem no pó, vocês, donos de rebanho. Quem é dono de rebanho hoje, irmãos? Se tem alguma coisa errada, irmão, não foi eu que criei o erro. Mas se eu puder alertar para que a gente possa mudar nosso pensamento e a nossa caminhada rumo ao Altíssimo por intermédio do seu filho, eu quero ajudar. Porque não está fácil, não vai ser de um dia para o outro, de uma hora para outra não, meus irmãos. Por isso, tá, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Desperta tu que dorme, tá? A igreja está sendo... de dentro do sistema religioso vai sair a igreja que verdadeiramente vai para o céu. Eu creio nisso, tá? Quando, eu não faço a menor ideia, tá? Mas eu creio que isso vai acontecer. Então vamos nos preparar, porque se nós soubermos que um ladrão vai vir nos assaltar, a gente se prepara para não ser assaltado, vamos nos preparar para estar com o nosso mestre querido e amado, tá bom, irmão? Shalom. Fica na benevolência do Altíssimo aí. Até a próxima.